maratona, é falar para vocês que eu tenho que dar atividade, enfim. Agora está, vamos lá. Obrigada, Leorgia. Agora está gravando, dá para a gente deixar isso registrado. Vou só retomar para aquele que não está assistindo e que vai vir a assistir a aula gravada, tá? Então, eu já vou iniciar a nossa aula, eu vou até compartilhar a tela, quer ver? Para falar da atividade, peraí que eu esqueci um pouquinho, deixa eu apresentar agora, uma janela. Professora. Aqui. Oi. Não, que parou uma dúvida a respeito do que a senhora está falando. Mesmo que for herança, ele vai ter direito, então. Nós vamos chegar lá. Eu estou só adiantando, calma. Tá bom. Calma, eu sei que tem dúvida, mas ainda não. Não, tudo bem. Vocês estão vendo a minha? Diga. Não tem eu não sei se também é obrigatório, a questão do livro, que a senhora é obrigada a passar uma questão também? Como assim? Não entendi. Professora, porque tem um conto que também é coisa institucional, a faculdade... Que vocês têm que ler Esqueci qual que é. A fatalidade. A fatalidade. Mas é no semestre, né? Eles podem dar até o semestre. Tá, é durante o semestre. Eu achei que só poderia fazer parte da P1, desculpa. Então, em algum momento, a senhora tem que fazer alguma questão... Não dá para pular essa fatalidade? Eu também pularia. Também não acharia ruim, não. Eu também deixo pro forma. Vamos... Pior que tá gravando, não podia. Fala, Getúlio. Professora, eu me dispus a fazer todas as tarefas que a senhora colocou lá no AVA. E fiz com o maior carinho, procurando fazer detalhadamente. Eu acho que isso não deve ficar fora, deve ser aproveitado, entendeu? Para essa avaliação, entendeu? Quem não fez, aí é outra história, né? Mas quem se dedicou deve ser aproveitado. É a minha colocação. Mas é que as tarefas da professora foram feitas em sala, junto com a professora. Se a senhora disse que não ia dar nota, mas não custa nada a senhora avaliar agora, porque os alunos que se dedicam, eu acho que eles são merecedores de ser avaliados, é isso que eu estou falando, só isso, é a minha posição só. Não, eu entendi. A gente pode combinar assim, Getúlio, eu posso dar ponto positivo, tá? Posso dar um plus. Se o Getúlio precisar de nota no final, uma estrelinha. Uma estrelinha, né, professora? Já que a senhora que ajudou a fazer junto em aula, dá o carimbinho aí, a estrelinha. Eu dou o carinho. Não, fica tranquilo. É que o pessoal está querendo meio pontinho, eu não gosto de meio pontinho. Entendi. Fica tranquilo, Getúlio, está anotado, tá? Vamos fazer o seguinte, vocês estão vendo a minha tela do que está em Word? Eu consegui compartilhar? A senhora compartilhou, falta clicar nela aí, né, para ela abrir. Então, peraí. Vamos descobrir aonde que eu tenho que clicar. Ai, caceta. Desculpa, gente, perdão. E agora? Tá aparecendo, não? Não apareceu. Clica no PowerPoint, professora. 2 vezes. É que tá em Word, é o exercício que tá em Word. Então clica 2 vezes nele aí. Clica 2 vezes aí para abrir. 2 vezes no Word, ó, já cliquei, não aparece para vocês. Bom, tudo bem, vamos fazer assim, ó. Que aí eu volto aqui para o Mas esse é o Meet, exercício, né, professora? É o exercício, É o mesmo que está no AVA? Isso. Então a gente acessa pelo AVA, professora. Tá bom. Então ele está lá no AVA. Só para a gente comentar agora aqui, agora a tela vocês estão vendo, né? Também não. Só a tela, mas não tem nada. Tá travada numa tela aqui. E agora, deu? Também não. Não. Fecha, professor, e faz de novo o processo. Fecho tudo.
Bom, vamos conversar. Enquanto eu acho ali, aqui tá a aula, aqui está o exercício. Aqui está a tela. Já sei o que eu tenho que fazer. Tá abrindo, acho que vai dar. Deu ou não? Você está apresentando, tá falando. Não, mas tá tudo preto. Eu acho que está carregando, deve ser um arquivo pesado. Não, é o mesmo arquivo de sempre. Foi alguma coisa? Ainda não. Mas que coisa, gente. Hoje o negócio tá encrencado, hein? Caramba. Eu vou lá. Você está apresentando. Parar a apresentação. Eu parei. Agora eu vou voltar. Vamos lá. Apresentar agora. Uma janela. Aí eu vou pegar a tela e vou compartilhar. E agora, foi? Não, professora. Foi, agora apareceu. Agora apareceu, professor. Oh, meu Deus, graças a Deus. Ei, professor, hein? Tá vendo como presencial é mais fácil? Gente, vamos lá. Então, agora eu olho vocês, pelo menos. Então, é assim, olha, antes de eu começar a apresentação, porque está gravando, inclusive, eu vou explicar essa questão do exercício e da pontuação. Então, esse exercício vale 2 pontos, a ideia é 2 pontos, e é um exercício que eu coloquei justamente por quê? Porque nós vamos começar agora a tratar desse assunto da sucessão do cônjuge, tá? E aí, eu peguei uma frase que estava lá no livro do Stolze, que é onde eu estou me baseando para fazer a aula, e, peraí, oh, meu Deus, eu tenho que achar, permitir, deixar alguém, pediram para entrar, tá? Por isso que eu fiz isso. Então, eu peguei essa frase lá do Pablo Stolze, que fala o seguinte: para a tranquilidade dos operadores do direito sucessório, o novo Código Civil acertadamente mantém apenas o direito real de habitação e extirpa o usufruto vidual. Tanto é que essa meu primeiro item aqui da tela da aula de hoje é isso. Né? Nós vamos falar da sucessão pelo cônjuge, que está no 1829, que o cônjuge concorre com o descendente no inciso 1º, dependendo do sistema de casamento, e também eu encontro aqui no inciso 3 do 1829, que ou melhor, no inciso 2 e no inciso 3, a questão do cônjuge, que ele concorre com o ascendente e o cônjuge sobrevivente também é herdeiro, tá? Então, nós vamos falar agora da sucessão pelo cônjuge. O que eu detectei? Que a gente vai ter uma diferença dessa questão do Código Civil de 16 e agora no Código Civil de 2002. E aí eu peguei essa frase, tá, e falei assim, olha, vamos pedir para o pessoal dar uma estudada, tá, do que é o usufruto, o que é o usufruto vidual e o que é esse direito real de habitação, tá? Aí eu pedi para fazer um texto dissertativo de no máximo 30 linhas, pode ultrapassar, pode ser menos, pode ser mais, eu só estou pensando assim, uma coisa simples, tá? Explicando o que é, então assim, eu quero que vocês expliquem o que é o direito real de habitação, o que é esse usufruto vidual, e ainda explicar por que esse cônjuge supérstite foi incluído na ordem da vocação hereditária, tá? Então, a gente vai, claro, precisa da aula de hoje para ajudar, vamos dizer assim, a fazer o exercício, até eu coloquei uma notinha lá no
lá na tarefa, né, o que significa vidual, de acordo com o dicionário Aurélio, né, que é referente à pessoa a viúva, né, então é o cônjuge. O que é isso, né, que é já começando a explicar a tela aqui, né, a nossa primeira tela, que é o usufruto vidual, é o usufruto do cônjuge do viúvo, né, e o direito real de habitação, tá? Aí eu tenho essa frase aqui, esse início aqui do PowerPoint, que o Pablo Stolze coloca, fala assim, olha, foi uma atitude louvável, o codificador de 2002, extinguir o usufruto vidual, certamente por levar em conta a dificuldade da sua aplicação, e também a ampliação do âmbito da tutela do cônjuge sobrevivente, mantendo apenas o direito real de habitação. Então, o que a gente entende com essa frase? Exatamente o que eu coloquei lá para vocês apresentarem num texto dissertativo. O Código Civil de 1916 previa esse usufruto do viúvo ou da viúva, e o Código Civil de 2002 extinguiu essa questão, porque ficava realmente muito complicado decidir o que, de fato, o viúvo herdaria. E manteve, na verdade, somente essa questão do direito real de habitação, tá? Então, o que eu estou pedindo que vocês tentem explicar? Isso vocês podem consultar lá o próprio Pablo Stolze, são umas 3 páginas no máximo, para vocês fazerem um texto de vocês em função do que vocês vão ler, tá? Então, ao invés de eu insistir na explicação hoje, né, eu quero entrar direto no que é previsto no Código Civil de 2002 e pedir para vocês fazerem essa reflexão e entender, tá? Essa é a atividade que vai valer 2 pontos e vocês entregam para a semana que vem, tá lá no sistema, eu coloquei lá no sistema da faculdade, tá? Então, isso está explicado. A aula está gravando, aqueles que não acompanharam, né, minha explicação anterior, que pese a gente ter demorado um pouquinho aí para entrar, para regularizar o sistema, mas enfim, vamos começar então o nosso conteúdo, tá? Eu fiz, na verdade, uma tela anterior, que eu até tenho que fazer uma retificação, deixa eu voltar lá para o PowerPoint e mostrar para vocês. Então, esse aqui é o tema da nossa aula, tá? Sucessão pelo cônjuge, sucessão pelo colateral, direito da representação, e isso aqui, ó, esse início da sucessão hereditária, desculpa, tá errado, tá? Porque, na verdade, a gente já falou sobre a sucessão, está falando sobre sucessão hereditária, então, os tópicos que a gente vai abordar são esses na aula de hoje. Aí a gente vai começar, então, por isso, né, a sucessão pelo cônjuge, com essa questão do usufruto vidual de habitação, lembrando que o vidual não existe mais no Código atual, prevalece somente a questão do direito real de habitação, tá? Aqui tem um outro comentário, olha, para a tranquilidade dos operadores do direito sucessório, o novo Código Civil acertadamente mantém apenas o direito real de habitação, que é o que eu acabei de falar, tá? E acaba com o usufruto vidual, que se compensa com a inclusão do supérstite, do cônjuge supérstite, na ordem necessária da vocação hereditária. Então, o que a gente encontra? Qual que é o cenário que a gente tem no Código Civil atual, tá? A gente tem, no artigo 1829, que fala sobre a questão da vocação hereditária, quem tem direito a suceder, a herança daquele que morre, né, do decujus. Então, a gente sabe que são os descendentes, a gente sabe que são os ascendentes, e que tem a linha dos colaterais, é meio que uma hierarquia, né, uma escala. Entretanto, o Código Civil de 2002, ele prevê uma concorrência conjunta com o cônjuge sobrevivente, dependendo do sistema de casamento, que foi o que nós falamos na aula passada. Ele prevê uma concorrência também com os ascendentes do cônjuge,
ele também é colocado como herdeiro, no inciso 3º, e aí a questão dos colaterais, tá? Essa é a ordem, né? Então, o cônjuge, ele acaba aparecendo, tá? Numa concorrência com os descendentes, com os ascendentes, na ausência de descendentes e ascendentes, ele se torna herdeiro como cônjuge sobrevivente, tá? Que era o viúvo, lá o tal do usufruto vidual, que não existe mais no nosso sistema, tá? Logo em seguida, do 1829, a gente já tem o 1830, que é onde a gente vai começar a discutir aqui essa sucessão do cônjuge, tá? O que o 1830 coloca? Tá aqui na tela. Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornar impossível sem culpa do sobrevivente. Então, gente, olha, perfeito, né? Quando que o cônjuge vai ser herdeiro? Ele só vai ser herdeiro, né, se ele não tiver separado, judicialmente, divorciado, enfim, do cônjuge do marido da esposa morta, tá? O problema é que o Código Civil coloca assim, ele é infeliz na minha opinião, né? Embora não é todo mundo que concorda com isso, mas eu acho que ele é infeliz, que ele fala assim, nem separados de fato há mais de 2 anos, né? Então, tanto é que eu grifei de amarelo aí, é questionável esses 2 anos. Por quê? Né? Tem até exemplo que a gente traz aqui, eu peguei o exemplo do Stolze, tá? Porque ele é mais didático, enfim, mas olha só. A Carmela está separada de fato do seu marido Alisson há 1 ano. Ok, separou de fato, mas não, né? Não regularizou, não fez o divórcio. Só que isso é super normal hoje em dia, a gente sabe disso. Ela já constituiu uma nova família e ela tem um companheiro que é o Jordão. Aí o Alisson, antes desses 2 anos que o código prevê, morre. Vocês concordam comigo que não tem sentido nenhum a Carmela, que já tem um outro companheiro, já tem um outro núcleo familiar, ser colocada como herdeira do Alisson, né? Então, assim, acontece isso, porque o código, ele fala dessa questão dos 2 anos, tá? Existe, nesse artigo aqui, existe um enunciado, o 525, da Jornada de Direito Civil. Isso não está na tela, estou falando agora, está gravando, mas eu vou pegar esse 525, que eu não observei na hora de preparar. Esse enunciado 525, ele só fala o seguinte, olha, os artigos 1723, parágrafo 1º, 1780, 1829 e 1830, admitem a concorrência sucessória entre cônjuges e companheiros sobreviventes na sucessão legítima quanto aos bens adquiridos onerosamente na união estável. Então, é algo que a gente já sabe, assim, não é nada específico em relação a essa questão dos 2 anos, tá? Mas que dá margem, sim, para se questionar judicialmente, para se questionar aí, para a gente criar jurisprudência, tá? Aí o Stolze ainda comenta, né, que inadequadamente essa norma somente veda a legitimidade sucessória após o prazo de 2 anos. Então, assim, essa questão do 1 ano, que é o exemplo, em termos de lei, né, em termos legais, aí teria que se socorrer do judiciário para ver se tem um entendimento diferente, uma interpretação diferente, a lei prevê, tá? Bom, continuando essa questão da sucessão do cônjuge. Pessoal, eu tô indo, tá? Assim que a gente terminar o cônjuge, se vocês quiserem, se vocês tiverem dúvida, eu vou falar assim, não, calma que a gente vai resolver isso mais para frente, ou então a gente já discute, tá? Mas eu tô indo porque, pra gente
tá, não sei se vocês veem aí, nós temos 21 slides e nós estamos no 6º. Tá? Bom, vamos lá. O 1832. O 1832 fala o quê? Em concorrência com os descendentes, que está previsto no 1829, inciso 1º, que é aquele que fala que depende do sistema de casamento, caberá ao cônjuge quinhão, igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à 4ª parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Então, vamos entender o seguinte, o que acontece lá no 1829? Que a sucessão hereditária, ela se dá primeiro pelos descendentes, só que, dependendo do regime de casamento, o cônjuge concorre com o descendente, tá? Então, o que 1832 vem e fala? Ele fala assim, olha, quando houver essa concorrência do cônjuge com o descendente, a esse cônjuge, ele também vai entrar nessa divisão por cabeça, né? Por cabeça, ou seja, ele também vai entrar, ele vai concorrer com o herdeiro de parte igual. Se tiver 2 herdeiros, ele vai ter, né? São 2 herdeiros, ele vai ter a 3ª parte, tá? Então, o que quer dizer isso? Cônjuge sobrevivente herda por cabeça. O que o legislador quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, o cônjuge sobrevivente, ele tem o mesmo tratamento que é dado ao herdeiro, né? Então, é um filho só, é um descendente só, e o cônjuge, por conta de um regime de casamento que permite essa concorrência. O que vai acontecer? Esse cônjuge vai mear, né? Então, metade da herança é do descendente e a outra metade é do cônjuge sobrevivente, tá? É isso que o 1832 quer dizer, né? Vamos dar um exemplo. Olha só. Joaquim, casado com Alícia, morre. Só que, além da viúva, ele deixou 2 filhos comuns, ou seja, filho do Joaquim e da Alícia são 2 filhos, José e João. E ainda 2 netos, Poli e Manu, filhos do seu filho falecido Policarpo. Na verdade, o Joaquim e a Alícia tiveram o José, o João e o Policarpo. Caso a Alícia concorra com os descendentes, ela herdará por cabeça, ou seja, ela vai concorrer a Alícia, José, João e Policarpo, certo? Cabendo a ela o quê? 1/4 dessa herança. José e João herdarão 1/4 cada um. E Poli e Manu, que são os herdeiros por estirpe, né, que é o herdeiro do Policarpo, que é o pré-morto, dividirão essa fração de 1/4 que caberia ao seu falecido pai Policarpo, tá? Então, eles receberão metade do 1/4 cada um deles. Dá para entender, né? Eu acho que se a gente fizer aquela árvorezinha, depois eu comento isso um pouquinho com vocês. Dá para entender e, assim, se vocês não conseguem entender, faz a árvorezinha, entendeu? Quem era casado com quem eram os filhos, quem eram os avós, isso vocês vão ver muito em direito de família, se já não estão vendo. E aí vocês conseguem entender essa questão, tá? Bom, só que a norma, ela foi mais além, tá? Ao dispor que esse cônjuge sobrevivente terá direito, no mínimo, a 25% da herança se concorrer com os filhos comuns do casal. Então, em outras palavras, se esse cônjuge supérstite concorrer com o filho, herdará metade, é o que eu falei já. Com 2 filhos, herdará 1/3. Com 4 filhos, 1/4. Mas se concorrer com 5 ou mais, olha só, gente, se concorrer com 5 ou mais, terá garantido um percentual mínimo de 1/4, cabendo aos demais sucessores dividir o restante, tá? Vamos lá, voltando a ler o artigo fala, a concorrência com os descendentes caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior
a quarta parte da herança. Então, essa... É aí que eu vou permitir o Ailton. Essa quarta parte da herança aqui tá no texto, legal. Então, assim, quer dizer que se... no exemplo dado que a gente falou lá, acima, né, na verdade, na outra tela, se a Alicia concorresse com os 10 filhos comuns, ela ia ter direito de 25% da herança, cabendo aos outros herdeiros o que sobrasse. Aí, a gente vai ver diversos comentários nesse sentido, tá? De que, então, nessa situação, o Código Civil fez o quê? Ele privilegiou o cônjuge, né? Porque ele garante os 25% para o cônjuge, tá? Lembrando que faz sentido, vamos dizer assim, por conta desse... Não é qualquer cônjuge, né? É o cônjuge que tem o sistema de casamento lá, vamos lá, que está lá no 1829, né? Que é um regime de casamento de comunhão universal, de separação obrigatória, ou do regime de comunhão parcial, quando não tiver bens particulares, né? Então, assim, basicamente, ela acaba, né, garantindo aí um percentual maior, tá? A outra questão que a gente se coloca, e que vale a pena a gente pensar, a gente está falando aqui de sucessão de descendentes, né, a concorrência de cônjuge sobrevivente com os descendentes, mas descendentes filhos do casal, né, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, né, os irmãos germânicos. Mas e aí? E quando esses descendentes não forem filhos só de um, né, não forem filhos dos dois, desculpa, ou seja, se o cônjuge sobrevivente concorrer com essa filiação híbrida, né, descendentes comuns do casal e os exclusivos daquele que é o falecido, porque isso pode acontecer, isso acontece bastante também, né, esse cônjuge vai ter esse direito do mínimo de 25% ou não? Então, assim, o que aconteceu? Nesse ponto, o legislador não colocou, né? Ele se silenciou, a gente não encontra no código uma explicação para isso. O que, obviamente, gente, vocês vão encontrar, na hora que for estudar isso em nível de pós-graduação, de doutorado, de mestrado, enfim, nessa questão de direito de família, jurisprudência, né? E muita discussão doutrinária, tá? Isso não tem, a gente não tem essa solução da lei atualmente. Professora, diga. Eu sempre achei que fosse 50% do cônjuge sobrevivente e os outros 50% dividido entre os filhos. Sempre achei que fosse dessa maneira. Então, isso, quando a situação, isso acontece, os 50%, vamos lá, esses 50% é quando há a meação. Mas lembre-se que marido e mulher, no sistema de casamento atual, que é a regra, não são herdeiros, né? O viúvo hoje não é herdeiro, ele é meeiro, né? A situação do cônjuge sobrevivente entrar como herdeiro, tá? É só em situações que depende do regime de casamento, tá? Então, claro, a regra geral é isso, né? Um casal tem um patrimônio, vou dar um exemplo clássico, que é o que acontece com a maior parte dos seres humanos, né? Porque a gente não está falando nem de grandes fortunas, nem de quem faz testamento, enfim, né? Um casal que arrecadou um patrimônio, uma casa na praia, uma casa, sei lá, um sítio, uma casa, enfim, né? E tem alguma aplicação financeira, enfim, tá? Se um dos dois morre, efetivamente, do regime de comunhão parcial de bens, se eles construíram todo esse patrimônio durante a vigência do casamento, efetivamente 50% do sobrevivente e a herança é dos outros 50%, né, a herança de quem morreu, né? Quem dá direito à sucessão é aquele que faleceu. Então, aquele que faleceu é que vai
tanto é que isso é muito claro quando a gente preenche as guias de TCMD lá para fazer a transmissão causa-mortes, que eu já falei, já comentei isso com vocês em aula. Quando a gente preenche essas guias, fica muito claro que quem tem que pagar o imposto da transmissão causa-morte são os herdeiros, né? Não entra como a esposa não entra como meeira, né? O que acontece? Nós estamos falando de situações aqui, em tese, excepcionais, tá? Quando o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes, tá? Então, ele concorre com os descendentes a menos que ele seja casado nos regimes de casamento específicos aqui ressalvados do 1829, inciso 1º. Realmente, a regra é essa, é 50% da esposa e dos outros 50% se divide entre os descendentes. Mas e aí, quando a parte, né, quando, dependendo do regime de casamento, esse cônjuge tira essa meação, não existe essa meação no regime de casamento. Se não existe essa meação, dependendo do regime de casamento desse morto, vamos dizer assim, né, o cônjuge sobrevivente entra, sim, como herdeiro. Professora, tá? Mas aí, Diga. No caso, é só quando é comunhão parcial de bens que o cônjuge entra como meieiro? Ou, porque você falou que depende do regime de casamento, né? Então, qual o regime de casamento que daria a condição que daria a condição do cônjuge sobrevivente ser herdeiro? Do sobrevivente concorrer com os herdeiros. Em qual regime do casamento? Eu não estou conseguindo visualizar essa explicação. Vamos lá. Então, vamos lá. Artigo 1829, inciso 1º do Código Civil. A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem. Primeiro, aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo, ou seja, a menos que este, com o falecido, no regime de comunhão universal, ou da separação obrigatória de bens, ou se no regime de comunhão parcial, o autor não houver deixado bens particulares. Então, o cônjuge sobrevivente não concorre de forma alguma com o descendente quando ele for casado no regime de comunhão universal, da separação obrigatória ou da comunhão parcial. Agora, aqueles outros regimes, a gente viu na aula passada, separação final dos aquestos. Lembra que eu insisti, peraí que eu vou pegar aqui para vocês, eu insisti bastante na aula passada, isso, eu vou pegar que a gente vai reforçar. Se vocês tiverem a tela aí, inclusive, porque a gente fez uma diferenciaçãozinha ali. Peraí, que aí você vai conseguir visualizar. Grava essa tela que eu, assim, né, é escrito. Não, é petição de herança. Aqui, herdeiros necessários. Aqui, ó. 1829, peraí, olha. É o seguinte, olha. Não terá direito, tá? Grava isso. Não terá direito a concorrer com o descendente. Se você for casado no regime de comunhão universal, se você for casado no regime de separação obrigatória, ou se você for casado no regime de comunhão parcial. Nesse comunhão parcial, se você não tiver bens particulares, que é normalmente, né? Mas se você tiver bens particulares, você entra em relação aos bens particulares. E o cônjuge vai concorrer, então, sim, concorre com o descendente, se você for casado no regime de participação final dos aquestos, separação convencional e, no caso da comunhão parcial, se o autor deixou bens particulares. Então, em relação àquele bem particular que não era seu,
você entra como possível herdeira. Vamos supor, eu sou casada com meu marido no regime de comunhão parcial, tá? Então, assim, eu não tenho direito, digamos assim, à herança dele. Só que aí, o meu marido morre. Ele recebeu a herança, enfim, ok, e ele morre. Em relação a esse... Então, assim, eu entro como sucessora, né? Na sucessão dele, em relação àquilo que ele recebeu, por exemplo, de herança. Se ele morrer, né? Entendi. Deu para entender? Deu, entendi. Ajudou? Sim. Inclusive, poderia até pensar num imóvel que o cônjuge teria antes de casar. Antes de casar, Não, entendi. Isso entra. Agora eu entendi, professora. Porque eu estava confundindo. Eu falei, bom, eu sempre achei que fosse 50% e agora... enfim. Devanilda, eu vou ser muito sincera. Pela sua pergunta, eu já percebi que você estava confundindo, porque, assim, não é você, né? É você e a humanidade toda. A humanidade toda não, desculpa. É você e todos nós, estudantes de direito, tá? Porque eu sou advogada há 22 anos e, mesmo assim, tanto é que eu tive que voltar para a tela, porque, assim, você, como... a questão do regime de casamento, né? Tem muito forte essa questão do regime de casamento. A gente sabe o que está no dia a dia, o que é usual, né? Agora, quando entra a exceção, não é o que a gente vê todos os dias, né? A exceção é que acaba, desculpa o termo que eu vou usar agora, ferrando a gente, entendeu? Professora, só para entender. Então, no processo de inventário, nesses casos aí que a Divanilda perguntou, eu preciso apresentar uma relação de tudo aquilo que eu adquiri antes de me casar? Sim, né? Porque se eu adquiri casado. Então, no verdade, processo, eu vou dar 2 tratamentos, é isso? Não, veja bem, no processo de inventário, você vai ter que colocar a certidão de casamento e a de óbito e a relação dos bens. Ok. Né, as matrículas. E aí você vai saber quando isso foi adquirido e quando não foi, entendeu? Entendi. Eu entendi. Simples. Não, sim, né? sim. Não é tão simples, né, professora? Porque ele precisa lá no inventário, vai ter que ter duas, se eu entendo, vai ter que ter duas partes. Uma parte daqueles bens que efetivamente foram adquiridos antes de eu me casar, e depois uma segunda parte, um segundo parágrafo dizendo os bens que eu adquiri após o casamento. E no final ele vai consolidar todos esses bens para os devidos herdeiros. Perfeito. Okay. Por isso se você for fazer o inventário judicial, né? Se você faz o inventário extrajudicial, o próprio cartório já analisa isso, e você também, né, por isso tem a advogado acompanha, e você, na hora que você faz a guia, né, é que quando a gente faz extrajudicial, os cartórios fazem a guia, mas é bom a gente aprender a fazer a guia também, entendeu? Porque aí na guia... Oi. Só como curiosidade aí, né, ontem eu acompanhei um advogado assinando esse inventário no cartório. E aí o escrevente leu todo o inventário lá e foi explicando. Aí o herdeiro, que era um único herdeiro, ele pagou a guia de TCMD, que foi caríssima. Isso. Ele quase caiu para trás com o valor, né, porque ele não esperava o valor tão alto. 4%, né? Enfim, mas eu achei bem interessante, que eu nunca tinha ido, né? Até comentei com o Braulino. Bem legal, gostei dessa área de inventário. Olha, eu vou ser muito sincera, ela é muito interessante, só que, assim, a gente vê muita briga, né? Muita discussão aí dos herdeiros. Não, mas no enfim. meu caso só tinha um, professora, foi algo simples. Aí é bom. Tem um monte aí, é difícil. Mas legal, podemos continuar? Então, depois, professora, essa questão, só um pouquinho, essa questão aí, para você fixar essa questão dos regimes de casamento, eu coloquei na aula passada, na tela da aula passada, tá? Se for o caso, a gente compartilha novamente. Bem, professora, eu tenho até aqui no meu caderno que eu anotei, porque eu fiz confusão mesmo, tá? Pode prosseguir, obrigada. Imagina, vai, desculpa. Professora. Diga. Então, no caso, tipo assim, que é o mais comum, que mais acontece no Brasil, que hoje muita gente não se casa, né?
Então, na união estável, então entra no automático isso aí, né? Na união estável, você considera o regime de comunhão parcial. Porque, na verdade, ela é equiparada a casamento, mas com esse regime de comunhão parcial. O que acontece quando, numa situação de sucessão diante de uma união estável, dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem muitos... o INSS, por exemplo, admite, né, uma simples declaração, mas na hora do inventário, você tem que primeiro reconhecer a união, né, o reconhecimento, então é uma ação de reconhecimento da união estável, para depois você entrar ali como seu MEE, né, a meação, tá? Certo. Se a pessoa não tiver nada em cartório, né, guardado, né, então tem que comprovar, né? Tem que comprovar, exatamente. Hoje em dia é fácil, né? Não tá tão difícil, não. É fácil, né? Conta de luz, dividida, cartão, um monte de coisa. É assim, ó, é fácil, mas ainda bem que precisa de advogado, porque senão não teria trabalho para nós. Professora, viva um pouco difícil, né? Oi, fala, Leone. Tem gente querendo entrar na sala, professora, parece. Uai, meu Deus, peraí, aqui eu não estou recebendo nenhum sinal, não, porque eu recebo um item que... Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui... Aqui não aparece ninguém para mim suspenso, tá? Depois, qualquer coisa, vocês me avisam. Posso continuar, gente, então? Estão me ouvindo? Então, tá, obrigada. Sim. É que eu não estou ouvindo nada, então vamos lá. Vamos falar agora da sucessão pelo colateral. Quem que é o colateral? Está lá no inciso 4 do 1829, tá? Então, tá aqui, olha, consideram-se parentes em linha colateral, lá na forma do 1592, do Código Civil, aquelas pessoas provenientes do mesmo tronco, sem descenderem uma das outras, né? Então, a gente tem, horizontalmente, os parentes consanguíneos em linha colateral são aqueles que nem descendem um dos outros, mas eles derivam de um mesmo tronco comum. São os irmãos... Agora eu escutei o barulho. A pessoa que está querendo entrar. Não. Alguém levantou a mão. Getúlio presente. O Ximenes levantou a mão. Ou não? Ô, professora, desculpa aí, bom dia. Bom dia. Foi sem querer. Não, já aproveitando aí, professora, tire uma dúvida aí, por favor. Diga. A senhora falou aí da união estável, né? Uhum. Essa ação de reconhecimento de união estável, é necessário que peça também a dissolução, porque se houve a quebra do vínculo marital, eu acredito que no momento que o juiz ele vem a reconhecer, né, ele pode também dar essa dissolução, né, porque não existe lógica, né, continuar, né, entendeu? Então, vamos lá. Se eu estou falando de uma situação, a gente vive em união estável, mas a gente vai se separar e a gente tem que discutir guarda, pensão e tal. Ok, a gente faz ação de reconhecimento da união estável e dissolução, para efeitos de família, certo? Agora, se eu estou falando de uma situação de sucessão, eu não preciso falar da finalização dessa relação, uma vez que houve um evento morte, certo? Então, eu tenho que primeiro só comprovar essa união estável. Pode ser, se você fizer judicialmente, pode ser que nem seja necessário esse reconhecimento, porque o próprio juiz do inventário,
assim, eu já vi as duas coisas, vou ser muito sincera, Ximenes. Eu já vi juiz primeiro pedir para que você reconheça a união estável, né? Que não é o juiz da sucessão que vai reconhecer isso, vai ser o da vara da família mesmo, né? E já vi situações onde o juiz, no próprio inventário, reconhece, tá? Então, a gente só tem que pensar qual é a situação. Eu preciso de um reconhecimento e dissolução, do reconhecimento da união estável, para efeito de alimentos, para efeito de separação, de divórcio e alimentos, né? Ou eu preciso do reconhecimento da união estável para efeitos do quê? Para efeitos do reconhecimento do direito hereditário, tá? Entendi. Não entendi. Não é porque eu peguei um caso esses dias, né? Olha só a confusão. O cara morreu, né? Só que ele não se divorciou da outra família, né? Da outra mulher, né? E vivia uma união estável com uma pessoa, né? Ele veio a falecer nesse segundo vínculo marital, né? E o que acontece? Ela foi e pediu, né? O reconhecimento e a dissolução, automaticamente. Entendeu? Pediu para fins sucessórios, né? Eu falei, mas será que é necessário realmente que se peça, ou o juiz já defere essa situação aí, né? Entendeu? Vai depender do... Em compensação, assim, eu já tive... Eu tenho um caso, eu já até comentei ele com vocês, que tinha uma questão de direito possessório, né, de direito real, da questão lá que ele estava reivindicando a posse e propriedade. Eles viveram em união estável por 15 anos, tiveram 2 filhas, enfim. Com tudo isso comprovado no processo, a gente pediu para anular, na verdade, aquela situação, simulação de negócio jurídico, enfim, e antes de analisar tudo isso, o juiz falou assim, não, primeiro você distribua uma ação de reconhecimento, né, de união estável, então, primeiro, assim, já estava mais do que comprovada que eles viveram em união estável, até por conta do local de moradia, das contas de luz, das declarações de imposto de renda, tudo, que era dependente, tudo, mas o juiz falou assim, não, primeiro eu quero que reconheça a união estável para a gente depois analisar a questão sucessória, a questão da propriedade, enfim, entendeu? Então, assim, não dá para entender, ou melhor, dá para entender, né? O nosso desafio do direito é isso, né? É estudar cada caso e saber como é que você vai tentar defender o interesse da pessoa, né? Do seu cliente, tá? Vamos lá, gente. Diga. Entendi, valeu, obrigado. Diga, Braulino. O juiz não estaria certo porque não são coisas distintas. O que eu então. não teria que ter 2 processos, pelo que eu estou entendendo. Fazer isso com um processo só não estaria errado? Não, então, eu entendo que existe a questão da celeridade processual, né? Existe a questão de princípios mesmo, né? A questão processual aí, de princípios de celeridade, de uniformidade, enfim, que daria para você convergir num único processo. Inclusive, a gente fez isso porque conversamos com um juiz, a minha sócia tem um sobrinho que é juiz, que é de juiz de família, então a gente até assim, como é um caso que, na minha opinião, bem atípico, a gente conversou com ele antes, tecnicamente, até para ver o que ele acha, ele mesmo, um juiz de direito, mas que não tinha nada a ver com o caso, mas ele mesmo falou assim que ele entende que caberia numa única ação. Só que aí, do juiz da vara que caiu, entendeu que não. Então, tá vendo? Assim, nessa questão, não tem muito certo ou errado, é entendimento de cada juiz. Foi o que eu falei para minha sócia na época, na hora que saiu a decisão que ele pediu para emendar a inicial e distribuir a ação né? Eu falei assim, olha, nós temos 2 situações, ou a gente agrava para o tribunal falar, para a gente defender o nosso ponto de vista para o tribunal, ou a gente precisa o quê? Prevalecer o interesse do cliente. O que vai ser mais fácil?
A gente entrar com um agravo e esperar o tribunal decidir, aí voltar para a situação na vara e correr tudo isso, ou vamos distribuir do jeito que o juiz está mandando, vamos ser amigo desse juiz, entendeu? Vamos fazer o que ele está falando. Vamos se subsumir a concordar com a decisão dele e pronto, né? Mas porque, assim, a gente queria uma coisa mais célere, mesmo assim não temos decisão ainda, né? Entendeu? Então, não tem, você entendeu, Braulino? É relativo, né? Sim. Obrigado, professora. Professora, esse não Diga. é o caso lá do pai e do avô que... É esse mesmo, Natália. Ah, é esse caso. Tudo parado, você acredita? Ai, meu Deus. Meu Deus. É, meu Deus mesmo. Bom, gente, vamos lá. Vamos falar da sucessão dos colaterais, tá? Bom, então, quem que é o colateral? Eu estava aqui nessa parte, né, que a gente tem irmão, parente consanguíneo, né, em linha colateral, tio, em terceiro grau, primo, de quarto grau. Peraí, que eu ouvi um barulhinho. Quem levantou a mão? Ninguém levantou a mão? É que quando vocês querem se manifestar, ou alguém quer entrar, eu ouço um barulhinho, porque eu não consigo ver na tela. Agora ninguém está se manifestando. Ah, Isaac. Ok, Isaac, pode vir. Estou admitindo o Isaac, tá? Voltando lá, então, para os colaterais. Qual que foi... Opa, desculpa. Qual que foi a única modificação substancial no Código Civil em relação a essa normativa anterior? Isso aqui tem um número a mais, desculpa, tá? Foi a redução do limite legal do parentesco por colateralidade, que passou do 6º grau para o 4º grau. Tá? Então, em 1900, o Código de 1919 previa esse 6º grau, o nosso Código atual prevê essa questão do 4º grau, tá? Então, assim, o meu irmão é meu parente colateral em 2º grau, não importa se ele foi adotado ou não, isso é importante, tá? Parente, não tem como, né? A gente já tem essa questão avançada aí no nosso direito. Bom, trata-se de um critério que acompanha uma regra do direito à herança. Onde está isso? Vamos ler o 1839. Ele fala assim, olha, se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas do 1830, que a gente já viu, serão chamados a suceder os colaterais até 4º grau, tá? Acrescento ainda o 1840, que vai falar as classes, tá? Então, tá aqui, ó, na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. A gente vai falar essa questão da representação loguinho mais, tá? Bom, um ponto importante a ser considerado é essa diferença de tratamento jurídico entre os colaterais, os parentes colaterais que são irmãos, mas tem os irmãos que são unilaterais. Então, você é irmão apenas por conta do pai ou só por conta da mãe, tá? E os tal dos irmãos germanos, que são os bilaterais. Aonde está isso? 1841 e 1842. O 1841 menciona, olha só, concorrendo à herança do falecido, os irmãos bilaterais, como irmãos unilaterais, cada um desses herdará metade do que cada um daqueles herdar. Depois, 1842, não concorrendo à herança, irmãos bilateral herdarão em partes iguais os unilaterais, tá? Vamos dar um exemplo
que tá meio pequeno aí, deixa eu ver se eu coloco maior na tela. Eu tirei do Pablo Stolze, mas eu gostei desse exemplo por conta de ser da Diniz. Professora Maria Helena, com todo o respeito, em que pese ser uma excelente doutrinadora, mas eu acho ela complicada, mas ela foi feliz nesse exemplo aqui, tá? Então, o que é isso? Olha só, para efeito de herança de colateral, o 1841, que a gente acabou de ler, distingue o irmão bilateral ou germano, filho do mesmo pai e da mesma mãe, do irmão unilateral consanguíneo ou uterino, aquele que só um dos genitores é o mesmo. Estabelecendo, então, vamos lá, o que o 1841 é o que a gente acabou de ler, concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um desses herdará metade do que cada um daqueles herdar. Então, vamos entender? Hipótese em que a sucessão se opera por direito próprio, partilhando-se o quinhão hereditário por cabeça, atendendo-se, porém, ao privilégio de que gozam os irmãos germanos. A esse respeito, esclarecedor é o exemplo dado, então ela colocou o exemplo do Clóvis Bevilacqua, a saber, então vamos lá, o Decursos, que é o morto, deixa uma herança de R$240 mil para 2 irmãos bilaterais e a 2 irmãos unilaterais. Os unilaterais receberão suas porções simples e os bilaterais 2 porções dobradas, ao todo 6 porções. As simples serão do valor de R$40 mil. Então, 240 mil dividido por 6, 40 mil. E as dobradas de 80 mil, 40 vezes os 2. De forma que 80 mil vezes 2, mais 40 mil vezes 2, dá os 240 mil. Então, essa partilha se submete à seguinte regra que é infalível, que é o que fala o caput do artigo, que a gente, com esse exemplo, fica mais claro, tá? O que é essa regra infalível? Qualquer que seja o número de irmãos unilaterais ou bilaterais, cada irmão bilateral é representado pelo algarismo 2. Então, se você é irmão, filho do mesmo pai e da mesma mãe, você é representado pelo algarismo 2. Se você é irmão, só filho do pai, ou só filho da mãe, no caso, né? Cada irmão unilateral pelo algarismo 1. Então, divide-se a herança pela soma desses algarismos, tá? O quociente encontrado multiplicado pelos respectivos algarismos representativos dos bilaterais e unilaterais. Será a cota hereditária de cada um. Fica mais fácil entender, que é o texto da lei, tá? O texto da lei fala, dará metade do que cada um daqueles herdar. Então, fica mais fácil a gente colocar o número 1 para quem é irmão unilateral, o número 2 para quem é bilateral, e aí a gente consegue, na verdade, entender a regra do 1841. Vocês não acham? Eu gostei do exemplo dela, tá? Agora, a pergunta que fica, gente, irmão, tudo bem, né? Mesmo que tenha essa regrinha aqui do bilateral, unilateral, tudo bem? E a pergunta que fica, e o tio? E o sobrinho? Tá? A tia ou o tio, a sobrinha ou o sobrinho? Perfeito, tá? Olha lá. A gente vai ver isso no 1843, logo a seguir, né? Então, vale acrescentar que, embora o tio e sobrinho sejam ambos parentes em terceiro grau, caso concorra entre si, a herança será deferida ao sobrinho, por uma expressa determinação legal. Espera aí, que eu ouvi um barulhinho. Alguém levantou? Amanda levantou a mão. Não levantou? Não levantou. Professor Henrique.
Ah, você está no nomezinho da Amanda. Tá bom, Henrique, vamos lá. E, professor, no caso de primo, sem descendente nem ascendente? Então, não está previsto, né? É tio ou sobrinho, né? Entendeu? Ele entra, é a mesma coisa que o tio. Vamos lá. Como é que é o primo? Vamos desenhar. Então, primo também, uma herança, ele morreu, não tem cônjuge, não tem ascendente nem descendente. Então, o primo é o sobrinho. É o sobrinho. Ou o tio, é a mesma coisa. Tá. Concorda? Concordo. Estou fazendo a linha de raciocínio, concordo. Entendeu? O tio é exatamente a nossa questão aqui. Olha só, vamos ler o artigo, aí você tenta encaixar o seu raciocínio nele, tá? O 1843 fala: na falta de irmãos, herdarão os filhos desses. Quem que é o filho do seu irmão? É o seu quê? Sobrinho, né? E não os havendo os tios. Se concorrerem à herança somente filhos de irmão falecido, herdarão por cabeça. Se concorrerem filhos de irmão bilateral com filhos de irmão unilateral, cada um desses herdará a metade do que herdar cada um daqueles. Se todos foram filhos de irmãos bilaterais, ou todos de irmãos unilaterais, herdarão por igual. Então, olha aqui, ó. Professora, mas sem irmãos, ele não tem irmãos. Não, mas como que ele vai ter? Ele não tem irmão e ele vai ter primo. Entendo. Ele não tem irmão, mas tem primo. Ele não tem irmão, mas tem primo. Porque a mãe ou o pai deles, né? Eles têm parentes, então eles têm primos. Então, mas ó, o código só prevê essa situação de colateral até o 4º grau, certo? Que a gente vai chegar no tio ou tia e no sobrinho ou na sobrinha. O primo não é seu parente colateral em 4º grau. Certo. Concorda? Vamos fazer a linha. Ó, então eu tenho o pai e a mãe tiveram, eu estou desenhando aqui no caderno, tá? Tiveram um filho. Aí, esse pai tem irmãos, certo? Certo. Esse irmão também casou e também teve filhos. Esse irmão, esse filho, é primo, sem dúvida, do primeiro filho lá, tá? Qual que é o parente? Aí, assim, esse filho morre. Ele não tem esposa, não tem cônjuge, o pai é pré-morto, a mãe é pré-morta, que seria o 1º grau, né, a ascendência. Então, assim, esse filho que morreu, ele tem de 1º grau de parente o pai e a mãe, de 2º grau o tio, certo? Certo. De 3º grau o primo. Pode ser? Então ele entra. Tá. Então, 3º grau, os primos. Tá. Porque se ele não tiver mais tio também... Então, porque se for pré-morto também, como é que faz? Né? Em 3º grau, os primos.
A gente teria que analisar, mas aí que tá, aí não é em linha reta, né? É tudo colateral. É isso mesmo, os colaterais. Colaterais. Olha, eu não sou especialista nessa parte da família, mas o primo entra, ele concorre nessa questão aí, mas primeiro vem o tio e primeiro vem o sobrinho. Entendeu? Porque não tem como, né? Porque o tio e o sobrinho é a mesma coisa. É primo, né? Você entendeu? Certo. O sobrinho daquele que morre é o primo daquele do herdeiro. Entendeu? É primo. Então, ele entra nessa discussão do 1843. Tanto é que, na falta de irmãos, quem que vai herdar? Na falta de irmãos, os filhos do seu irmão. Não tendo filho, exatamente, não tendo filho, quem que vai herdar? Os tios, não é isso? Os tios pré-mortos, quem vai herdar? Os filhos dos tios, que são primos. Exato. Ufa, conseguimos. Legal, senhora. Mas é interessante, né? Tem que analisar toda a árvore, a carga de, né? A árvore, é isso, por isso que eu fiz aqui, eu fui fazer no meu caderno aqui essa árvore, porque assim, a hora que você fala assim, não, peraí, o primo não tem direito, não. É mais fácil falar não tem direito, mas vocês têm que fazer a árvore, entendeu? Para você entender, porque é normal, né, gente? A gente é humano, né? E também não é uma coisa muito comum, né? Não é uma coisa muito, né, trivial, né? A maioria das pessoas tem filho, enfim, né? E assim, na verdade, você percebe que o colateral, ele entra no inciso 4º do 1829, entendeu? Então, assim, eu tenho que fazer uma escala grande de perseguição aqui para um herdeiro, né? Entendeu? Eu tenho que primeiro passar pelos descendentes, e que concorrendo com o cônjuge, depois eu tenho que pensar nos ascendentes, concorrendo com o cônjuge, depois o cônjuge, e depois de tudo, os colaterais, entendeu? Então, assim, ele é o último, né? É possível uma pessoa viver, ter bens, não se casar, não ter filhos? É possível. Eu conheço um caso, é possível, né, de você ficar a vida inteira solteiro, nunca ter um relacionamento, nada, é possível. Aí sim, entra esses colaterais. Professora, perguntei por perguntar, não tem nada a ver. Mas eu tenho um primo assim. Então, eu sei, eu tenho um caso desse. E ele é milionário. Milionário. Opa! Então você já fez a sua árvore, né? Não, nada a ver. É que me deu uma curiosidade, né? Não, jamais, mais fácil eu morrer primeiro, que também não é o caso do milionário. Não, mas é uma coisa estranha, né? Porque, né? Sim. Uma coisa estranha, né? É uma coisa assim, né? Difícil de ver, né? Sim, mas é a opção da pessoa, né? A opção dele, né? Ele não quis. É difícil, mas não é impossível, você concorda? Não é impossível, né? Deve existir muitos casos, né? Perfeito. Mas, assim, você vê, às vezes, né, em filme, televisão, que aparece, um cara tem uma herança aqui para você, o cara, né, e tal, e às vezes é desse tipo, é um tio, é um primo, é alguma coisa desse tipo, assim, que ele nem imaginava, não tinha nem contato. Exato. Aí o tio chama... Você vê em filme, mas pode ser na vida real também. Bom, gente, então, olha só, visto o artigo 1829 na sua íntegra, então vimos lá, a herança vai para o descendente ou em concorrência com o cônjuge sobrevivente, ou vai para o ascendente, ou vai para o cônjuge sobrevivente, ou vai para os colaterais. E se, né, não tiver isso, o que acontece? O que é a questão lá que a gente já viu, a sucessão pelo ente público. Isso está onde? No 1844, tá? Então, olha só, não sobrevindo cônjuge ou companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado à herança,
né? Ou tendo eles renunciado à herança, esse se devolve ao município ou ao Distrito Federal. Se localiza nas respectivas circunscrições ou a União, quando situada em território federal. Então, assim, se não tem para quem deixar, realmente aí, né, e não houve renúncia, né, o ente público vai ser o senhor lá da massa patrimonial, tá? É a última possibilidade. Então, assim, oi. Mas o governo em si, ele faz essa pesquisa ou ele já vai passando por cima, se ninguém reivindicar? Não. Você não lembra que a gente viu isso na aula retrasada, aquela questão da renúncia, aceitação da herança? Você tem que, primeiro, assim, é um processo, entendeu? É um período, você tem que ficar um tempo. Deixa eu até procurar aqui o artigo, que a gente já trabalhou isso. Não, professor, precisa trabalhar a aula não, pode continuar, professora, depois eu tiro a dúvida, fica tranquilo. Não, mas tá aqui, você pode fazer o excluído da sucessão, né, se você pode fazer a renúncia, isso é possível, né, mas se faz, é um processo, né, você fica um tempo, fica na petição lá de herança, você anuncia para saber quem que está, se não tem realmente, publica edital para saber se não tem sucessor, se não tem nenhum parente, enfim, né, não é assim de uma hora para outra, não, tá? Depois eu procuro aqui, a gente já viu isso em algum dos artigos, eu não vou achar nesse momento aqui, porque eu estou concentrada nessa outra coisa, mas a gente daqui a pouco trabalha com isso. Eu tiro sua dúvida, tá? Ó, vamos lá. O que a gente tem que ver agora? Então, assim, nós trabalhamos do 1829 até o 1844, certo? A questão dos herdeiros necessários, a gente também já viu ao longo das nossas aulas, porque quem são os necessários são os descendentes, ascendentes e cônjuges, não tem saída, tá? Existe um capítulo aqui específico, do 1851 ao 1856, que fala sobre direito de representação. Porque a gente falou em muito momento essa questão dos pré-morto, enfim, ou seja, esse pré-morto significa que, na hora da sucessão, já está morto, porém, né, ele pode ser representado por alguém. Né? O que é isso? Isso está no 1851, né, que fala assim, olha, dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia, deixa eu aumentar, né, para vocês, desculpa, tá, gente? Em que ele sucederia se vivo fosse, tá? Vamos pensar nesse exemplo aqui. Imagina que o autor da herança, o José, tenha 2 filhos. O Josué, esse nome tá terrível, né? E o Jodacil. Eu peguei do estoso. Quando do falecimento de José, o seu filho Josué já havia falecido, é o tal do pré-morto. Só que ele deixou seus próprios filhos, o Castilho e o Carmelo, ou seja, neto do decujus. Então, por haver esse instituto previsto aqui no nosso código, que é o direito de representação, Calixto e Carmelo herdarão o quinhão que caberia ao seu pai, Josué, repartido igualmente entre eles, tá? Do 1855. Quinhão este que terá o mesmo valor do que o recebido pelo Jodacil. Por quê? Era ele que era, né, o Josué e o Jodacil que eram os filhos, né, os descendentes, tá? Então, assim, o que acontece? O Calixto e o Carmelo representarão o seu pai Josué, que é o pré-morto, incorporando aquilo que a ele caberia se fosse vivo.
Então, em termos numéricos, se o valor da herança equivaler a 100 mil, em vez do Jodacil receber integralmente, já que o Josué era pré-morto, né, então, em vez de passar a parte de um irmão para o outro, não. Vai receber apenas os 50 mil, sendo que os outros 50 vão para o pré-morto, mas como ele está pré-morto, vai ser dividido entre os descendentes dele. Vai ser o Calixto e o Carmelo, então cada um recebe os 25 mil, tá? Se o Jodacil fosse pré-falecido, né, deixando um filho, tá, o Júnior, Jodacil Júnior, os 3 netos do autor da herança, por estarem na mesma classe, olha que interessante isso, receberiam cada um deles a cota parte da herança de 100, qual seja, os 33.333,33. Mas por quê? Por conta eles estariam os 3 na mesma classe, que são os netos, tá? Se todos os filhos, por exemplo, estiverem mortos, né? É o que faz sentido, essa é a questão sucessória, né? Essa é a questão muito clara, só um segundo, na vocação hereditária. Diga. Mas nesse caso, como eles estão na mesma classe, o Júnior sairia prejudicado, certo? Porque se o pai recebesse, o pai receberia 50 mil e os sobrinhos 25 mil cada um. A partir do momento do pai ser pré-morto, todos eles vão receber 33,33. Então, mas é porque os dois herdeiros descendentes são pré-mortos, entendeu? Não, eu entendi, mas a senhora entendeu meu raciocínio? Sim, seria prejudicado, mas assim, Em valor pecuniário. Sim, ele seria prejudicado, mas assim, é porque a linha de sucessão não está pensando, na verdade, assim, não importa quantos filhos você tem, né? Quantos netos você tem, o que importa, assim, quem são os seus filhos, é isso que tem que privilegiar, essa linha da sucessão. Tanto é que está lá, né? Quem que é na linha sucessória? Descendente, ascendente, cônjuge, entendeu? Mas eu concordo, eu entendi o seu raciocínio. Porque, teoricamente, se o Júnior é filho único, ele deveria receber os 50 mil pertinentes ao pai, não 33 mil. Mas aí que tá. Mas se o pai tá morto, né, é aí que tá, entendi. Mas aí... Mas agora eu tenho uma outra pergunta, professora. No caso de um processo de inventário em andamento, tá todo mundo vivo. Aí, no decorrer do processo, um processo longo, muita herança, um dos herdeiros morre, e esse herdeiro tem filhos. Esses filhos vão herdar a parte desse herdeiro ou não? Sim. Vai herdar essa parte do herdeiro, é o tal do direito de representação, sim. Tá. Isso mesmo que não tenha o inventário, já tem isso garantido aqui no código, certo? Tá? Tá bom. Bom, vamos lá. Olha que interessante, gente. No 1552. Desculpa, 1852. Então, o 1851 fala dessa questão do direito de representação. O 1852 estabelece o seguinte, o direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Então, vamos entender. A representação na linha descendente, prevista nessa primeira parte do dispositivo, é fácil. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Agora, o código deixa muito claro na impossibilidade da representação na linha reta do ascendente. Então, olha só. Imagina que estamos a tratar do inventário do João, autor da herança. Ele não deixou descendente. Apenas estão vivos a sua mãe e a sua avó paterna. É meio difícil, mas isso, né, nada é impossível no mundo fático. A mãe do seu pai falecido antes dele, tá? Então, nesse caso, a avó paterna, que é a mãe do pai do João, não vai herdar por direito de representação. Toda a herança vai para quem? Vai para o ascendente,
que é a mãe do João, tá? Por conta de força desse artigo, ó, o direito de representação na linha descendente, tá? Na linha, vamos dizer assim, quando a gente faz a arvorezinha para baixo. Para cima, não, né? Além, né, do pai, não, então, por conta do pai do João já estar morto, mas a avó viva, ela não recebe, tá? Não tem essa questão. A Oi? Milena e a Adriana estão tentando entrar na sala. Ah, então, peraí. Eu não ouvi barulhinho, hein? Que coisa. Vamos lá. Como que eu faço para achar elas? Peraí. Abaixo. Amanda tá com a mão abaixo. Então, elas não aparecem aqui para mim. É Milena. Deixa eu ver. Milena Lobão. Eu vou pedir para elas cancelarem a notificação e pedirem de novo. Eu posso chamar ela aqui. Milena Lobão Pinheiro. Milena Esperandino, professora. E Adriana então, dos Anjos. Adriana. Elas têm que pedir. Não estou conseguindo. Eu acho, mas eu não consigo adicionar. Tá, eu vou pedir para elas pedirem novamente. Vou adicionar pessoas. Dá para eu ligar? Por favor. Eu fico com a telinha aqui aberta. Eu faço assim, ó. Faço assim. Opa! Vamos lá, gente. Vamos entender aqui. Bom, já falamos da avó, ok. Vamos para a próxima. Engraçado que eu não estou ouvindo barulho, eu vou ter que ficar. Eu acho que eu vou ter que parar de compartilhar, não. Não vou parar de compartilhar. Vocês estão vendo a tela, né? Turma, estão vendo? Sim, professora. Tá. Que aí eu vou ficar aqui olhando. Sim. Peraí. Levantaram a mão. A Milena pediu aqui e acho que não está aparecendo aí para a senhora. Ela mandou até o print para mim aqui. Pois é, gente, não está aparecendo mesmo. Deixa eu ver onde eu faço isso. Que coisa, né? Que esquisito. Não tem um jeito de deixar para a gente automático? Se a gente cair, não ter que ficar... Já entrar automático? Boa pergunta. Ai, meu Deus. Sair da tela cheia, alterar layout. Porque eu acho que o meu tá automático. Eu caí e voltei várias vezes e elas não estão conseguindo voltar. Que coisa estranha. Porque assim, ó. Eu também, Rafa. Quem tá falando? A Sabrina. Eu caí uns 10 minutos, ó, e voltou. Eu também. Sou eu, professora. Tá. Eu, Rafa. Então, porque assim, aparece aqui no meu sistema, vamos ver se eu tô do jeito que eu tô fuçando aqui na tela. Eu sou organizadora, ok. Enviar mensagem.
Deixa eu ver, todas as configurações do organizador. Bom, eu melhorei as configurações aqui. Vamos ver aonde que aparece para mim. Eu levantei a mão. Onde que aparece para mim, para o pessoal entrar. Pô, eu vou ter que seguir, tá? Eu vou deixar até a tela assim, porque aí, se aparecer alguma coisa, eu consigo acompanhar. Espero que não dê problema nessa aula que a gente está gravando. Aconteceu isso uma vez, eu não consegui me gravar. Estamos finalizando também, tá, gente? Vamos para o 1853, tá? A gente vai finalizar até o 1856, vai rápido. O que acontece quando há o colateral, né, ou transversal, aquele sucessor colateral, que é o último lá da escala, né, da vocação hereditária, uma vez que esse direito de representação é apenas reconhecido em favor dos filhos do irmão pré-morto, né, e não em relação aos demais. O 1853 fala, na linha transversal, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando co-irmãos destes concorrerem. Então, o que é isso? Apenas o sobrinho, né, filho do irmão pré-morto, tem o direito de representação. Mais um exemplo. Esse aqui é do Huguinho. Então, assim, olha, o Huguinho morre e deixa um irmão vivo, que é o Zezinho. E os filhos do seu irmão, que já está morto, que é o tal do pré-morto, Luizinho. Em tal hipótese, metade da herança vai para o Zezinho, que é o que está sobrevivente. A outra metade para os seus sobrinhos, que eles serão representados, né, que eles estão herdando, porque eles têm o direito de representação do pai do Luizinho, que é pré-morto. Agora, nessa questão da linha colateral, o direito de representação, ele se limita aos sobrinhos, tá? Vale dizer o seguinte, que todos os filhos dos sobrinhos, aquele que a gente fala que é o sobrinho neto, eles não podem herdar por representação, tá? Isso é o que a gente encontra no 1854 e no 1855. Então, olha só, o 1854 coloca... peraí que eu tenho que mudar a tela para vocês. Aqui. O 1854 coloca... desculpa. Deixa assim, os representantes só podem herdar como tais o que herdaria o representado se vivo fosse. 1855, o quinhão do representado partir-se-á por igual entre os representantes. 1856, o renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra. Então, olha só. Aldo, Bruno e Clemente representam o pai, que já morreu, pré-morto, Francisco, na herança do avô. E eles concorrem, claro, com os tios, Rufino e Celino. Se, por exemplo, Aldo renunciar, a sua cota-parte vai acrescer aos outros dois irmãos, ao Bruno e o Clemente, e não para os tios. Ou seja, o Rufino vai herdar 1/3, o Celino 1/3, e o outro 1/3 vai ser dividido para o Bruno e para o Clemente, porque o Aldo renunciou, tá? Porque eles são os representantes, estão representando, então, o pai Francisco, tá?
É o que a gente vê, assim, nessa questão de direito de representação. Eu acho que se a gente fizer a árvore, fica mais claro para a gente entender isso. As regras, se a gente faz a árvore e coloca esses exemplos, ficam mais claras para nós, tá? E com isso, a gente consegue encerrar essa questão da sucessão legítima, né? A questão do código que está prevista da sucessão legítima. E, sem dúvida alguma, a questão mais polêmica nessa parte da sucessão legítima, da vocação hereditária, é a concorrência do cônjuge com os descendentes, por conta do regime de casamento. Então, assim, acho que foi a Leórgia, não, foi a Devanilda, que falou, eu fiz confusão, enfim. É natural essa confusão, por isso eu peço, se vocês têm a anotação, guardem bem a anotação da aula passada, as telinhas da aula passada que a gente trabalhou sobre os regimes de casamento, até porque vocês não discutiram a fundo ainda, pelo que eu entendi, nas aulas de direito de família, a questão dos regimes de casamento. Só que vocês já estão trabalhando isso na sucessão. Então, assim, quando vocês tiverem essa matéria na parte da família, isso vai cair a ficha, de repente, mais ainda na questão do direito sucessório, tá? O que eu posso falar para vocês? A gente já se adianta aqui para mostrar o que está programado para a aula que vem, tá? Aula que vem, a gente vai começar a falar sobre a sucessão testamentária. Então, quem está acompanhando, quem acompanha pelo código, a gente já vai entrar no título 3 da questão da sucessão, tá? Da questão testamentária, que não é usual para nós, porém, a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que entender essas regras específicas. Embora a gente tenha tido feriado, enfim, eu estou satisfeita aí com o nosso acompanhamento, que está dando para a gente trabalhar essas questões, tá? Nós não estamos atrasados no nosso conteúdo, não, tá legal. O que eu falo para vocês, então? Por favor. Bom, primeiro dúvidas, né? Vocês têm dúvidas, comentários? Peço desculpas aí, Natália, se puder, para as meninas que não conseguiram entrar. Eu vou tentar descobrir aqui que aconteceu alguma coisa. Infelizmente, eu já falei para elas, professora, elas vão assistir a aula gravada. Tá, agradeço. Depois a gente peço desculpas para elas. Eu vou até anotar aqui e vou... Fala, Isaac. Não, professora, só para dizer que a internet aqui onde eu tô é muito ruim, por isso que... Tá muito ruim, né? É que eu tô no Pará, né? Já sabe como é que é, né? Aqui no Pará é complicado. Daí fica saindo, entrando, com doença. E eu tô no interior do Pará, né? Em Santarém, então é pior ainda. Só para justificar isso, qualquer coisa. Imagina. Fica tranquilo, você está no Pará, mas está acessando. Eu aqui no começo, até meu microfone estava com problema, enfim, a gente tem esses problemas, tem jeito, né? Uhum. Como diz o Braulino, não é presencial, esse é o problema. A gente só resolve sendo presencial. Mas por conta da pandemia, a gente vai lidando com isso, tá? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou anotando aqui, enquanto eu falo com vocês, eu estou anotando quem tá. Ô, Natália, fala para mim o nome das meninas que não conseguiram entrar, por favor. Milena Esperandino. Milena. E Adriana dos Anjos. Tá. Para eu colocar a presença, tá? Porque a gente... Isso... Ailton, eu já anotei o seu. O meu também, professora? O seu também. Se você precisar sair, fica à vontade, tá? Getúlio também. Getúlio.
que eu vou vendo aqui pelo chat, entendeu? Então, o que eu vou falar para você? Deixa eu deixar gravado a questão da atividade. E eu vou procurar, professora, eu vou abrir o Google Meet só para procurar se tem um lugar que deixa automático, e aí, se tiver, eu gravo para a senhora e mando para a senhora, tá bom? Eu agradeço porque a gente está aprendendo, eu pelo menos estou aprendendo a cada dia mais mexer nesses sistemas, né? Mas tem hora que, nossa, já avancei bastante. Ó, todo mundo aqui bonitinho, deixa eu ver, Rafael, Wellington. Gente, então é o seguinte, façam a atividade, ela está bem simples, as outras que eu vou passar vai ser nesse nível, tá? Não se preocupem, anotei a presença de todo mundo, inclusive das meninas, da Milena e da Adriana, que não conseguiram entrar, tá presente, Léo, já fica tranquila, tá? Agradeço muito a paciência de vocês e até semana que vem. Qualquer coisa, vocês mandam mensagem aí, a gente se comunica. Obrigada, professora. Tchau, professora. Tchau, pessoal. Eu que agradeço. Obrigada, viu, para vocês. Professora, a senhora tem um minuto? Obrigado, professora. Obrigado, pessoal. Obrigada a vocês. Eu tenho. Pode ficar aqui, Moisés, né? Tchau, tchau, querida. Beijo. Obrigado, professora. Obrigada a você. Fala, Moisés, quer falar comigo? Isso. Beleza, pode falar. Professora, assim, eu fui procurada essa semana para esclarecer uma dúvida para uma amiga, só que eu fiquei um pouco na dúvida, eu falei para ela que depois daria a resposta. Tá, normal. Eu acho que a senhora é a pessoa mais indicada em me ajudar. O que acontece? Ela se juntou com um rapaz, né? Ela tinha uma casa comprada no nome dela, com documentos, tudo certinho, e está separada do ex-marido há 25 anos, né? E aí, o que ela fez? Ela saiu dessa casa, né? E se juntou com esse outro cara, né? Que tem filhos e tudo, e deixou a casa com a filha e os netos ficarem na casa, né? Não deu. Não, fiquem aí, né? Sem problema. Só que a filha, talvez com ciúmes da mãe, ela tá entrando com um processo querendo tomar a casa da mãe, né? Só que aí ela se juntou com o pai para venderem a casa, só que ela está separada há 25 anos desse cara. Então, assim, duas perguntas. Essa filha, ela consegue tomar a casa da mãe? E o cara, o ex-marido, ele tem parte nisso? Separado há 25 anos? Então, mas peraí, essa casa foi adquirida no casamento deles, ou não? No casamento deles. Só que eles estão separados há 25 anos, né? Então, mas e como é que fizeram na separação? Como é que é a separação? Não, a separação, eles não casaram legalmente, só se juntaram. Só que quem comprou a casa foi a Mônica. Ela comprou a casa, documento tudo no nome dela e tudo, entendeu? E aí o casamento... Então a casa é dela, a documentação é dela. A casa é dela, a documentação, tudo no nome dela, tem prova, tem testemunha, tem documento e tudo. Tá, e aí eles querem ficar com a casa para eles. Eles não vão conseguir, mas a menos que eles entrem com uma ação de uso capião, né? A filha não consegue ter direito à casa de jeito nenhum. Ela em vida, não, né? A filha consegue só se ela morrer. Só se ela morrer. Sim. Eu quis orientar ela, porque eu já mais ou menos imaginava, mas bom, preciso ter uma confirmação melhor do que a minha. Mas, ô Moisés, pensa, eu tô advogada do diabo, tá? Pensa o seguinte, eu quero ficar com a casa para mim, o que eu faço? Se eu estou na casa, a filha está na casa há quanto tempo? Essa pergunta eu não fiz, mas morava com ela, né? Então, o que eu tô... Ela não tá na casa, ela tá... A Mônica hoje, ela tá com outro cara. Não, mas a filha, quem tá na casa hoje? A filha e os netos. Então. Ela tá com outro cara, mas assim, só pra você entender, ela não foi de mala e cunha, entendeu?
ela passa uns dias na casa desse namorado, desse suposto companheiro, e aí depois ela vai para a casa dela, entendeu? Dorme lá uma semana, depois volta na casa dela. A casa é dela. A casa é dela. Quem tem que tirar ela da casa, quem tem que tirar da casa dela, ela tem que tirar a filha e os netos da casa. Não vai conseguir, mas tudo bem. Entendeu? Porque assim, se a filha fosse muito bem orientada, né, ela poderia alegar o uso capião da propriedade da mãe, entendeu? Mas assim, dizendo que a mãe tipo abandonou a casa, né? Exato. O que é difícil. Que a gente já sabe, minha mãe não está mais aqui, ela foi morar com mas então, exatamente. Mas assim, pelo que você está falando, ela não consegue ter provas disso, então seria uma ação infundada. Mas as pessoas, desculpa falar dessa maneira, as pessoas são loucas, né? Concorda? As pessoas. Idiotice, né? Porque, sabe, não tem necessidade, né? A casa é da mãe. Família, e assim, não tem nada a ver, tá? Se ela a mãe tá deixando ela morar lá, entendeu? Com os filhos ainda, não é assim. Tá, então, mesmo assim, eles não conseguem vender a casa e a minha maior dúvida, o ex-marido também não tem parte nenhuma, né? Não consegue ter parte nenhuma nisso. Então, eles estão separados há 25 anos. E não tem, ela comprou a casa, ela que comprou. Ela que comprou a casa. E eles chegaram a morar juntos nessa casa, não? Moraram. Ó, se a senhora quiser, se a senhora estiver um pouco mais tranquila, se puder também, a senhora me passa o seu número, eu te passo o áudio que ela me mandou. E a senhora ouve o áudio e a senhora me manda por e-mail, Moisés. Eu acho que é mais viável, né? Para entender melhor também o assunto, entendeu? Porque ela mandou um áudio bem esclarecedor. Entendeu? Anota aí. Você tem como anotar? Ó, deixa eu só dar uma subidinha aqui. Vou pegar uma subidinha aqui, que aí eu já paro o carro, e aí eu vou anotar. Isso, por favor. E aí fica mais fácil. Eu te mando o áudio pelo WhatsApp, a senhora ouve o áudio. Porque é mais ou menos isso que nós estamos debatendo, mas eu acho que com a senhora ouvindo, a senhora vai ter uma claridade maior. Claro. E eu esperei justo todo esse tempo para a aula da senhora, para poder conversar com a senhora. Bom, eu fico até lisonjeada. Acho que a gente é aluno, por mais que eu não gosto de ficar, vou usar o português que a gente usa aqui, jogando a merda no ventilador, sem ter eu gosto de passar uma orientação para uma pessoa com, como a gente diz, um veredito correto, né? Não é essa palavra que eu quero usar.